Agora que a gente já finalizou o processo de conferência dessa modelagem, o próximo passo é você colocar essa modelagem nas medidas exatas da sua cliente. Óbvio que se você trabalha com uma tabela padrão, você pode usar o mesmo método de graduação que eu vou te ensinar e te explicar nessa aula para as medidas padrões dentro da sua marca. Agora, se você trabalha com sob medida, você vai sim entender qual que é o processo e qual que é o método que eu utilizo para fazer a graduação aqui dentro do Sara Benetti Atelier. E o método é o Graduê. Esse é o método que eu desenvolvi depois de atender diversas mulheres, diversos biotipos, diversos tamanhos e corpos diferentes aqui dentro do Sara Benetti Atelier depois de 10 anos. Eu trabalho com a técnica de mulagem há mais de 10 anos e eu sempre trabalhava com o processo de borragem no manequim, ou seja, eu forrava o manequim para chegar o mais próximo possível das medidas da minha cliente. Só que esse processo de borragem, ele acaba aumentando o processo de graduação. E foi devido a isso, eu querer basicamente desenvolver a modelagem no meu manequim 42, que é a Margot, ou na Mona Lisa, que é o 38, e depois passar para as medidas da minha cliente, que eu comecei a desenvolver o método Graduê. E conforme eu fui atendendo as clientes, eu começava a entender melhor sobre o corpo humano, e é o ponto principal que a gente precisa entender aqui, tanto para a gente desenvolver uma modelagem que vai encaixar neste corpo, quanto para a gente fazer o processo de graduação. Então, a partir de agora, você vai entender na prática de fato como funciona o método Graduê. E dentro do meu curso Graduê, você tem todo o passo a passo de diversas modelagens, não necessariamente apenas peça de moda festa. Então, se por um acaso você está assistindo essa aula e você não trabalha com moda festa, mas quer conhecer um pouco mais do mundo da mulagem e do mundo da graduação sob medida, fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai usufruir muito de todo o passo a passo que eu vou te explicar a partir de agora. Pois bem, quando a gente vai desenvolver uma modelagem, a gente precisa analisar principalmente o corpo humano. Nós brasileiras temos uma variedade de biotipos infinitos aqui dentro do nosso país. E sempre quando a gente for atender uma cliente na questão de sob medida, a probabilidade dela não encaixar com uma outra cliente que você já atendeu é grande. Isso tudo porque a gente tem biotipos diferentes, nós temos etnias diferentes, nós temos descendências diferentes. E isso faz com que o corpo da mulher brasileira tenha uma variedade muito grande. E depois que eu desenvolvi o meu método de graduação, que na realidade eu nem tinha me dado conta que eu tinha desenvolvido ele e que eu realmente tinha criado um método de graduação, eu comecei a desenvolver a modelagem no manequim que eu tenho aqui no ateliê, tanto o 42 quanto o 38, e eu comecei a esquecer do processo de borragem para desenvolver a modelagem, faço a modelagem no tamanho do manequim mais próximo da minha cliente. Aqui no ateliê eu utilizo muito o tamanho 42, é raro eu usar o 38 ou abaixo dele, então só para você ter uma noção também, mas isso tudo vai variar de região para região. Pode ser que na sua região você utilize muito mais o 38 e o 36, que o teu público seja um público mais mignonzinho, como eu gosto de falar, que é menor, mas as minhas clientes aqui, eu acho que elas se adequam bem próximo à minha variação corporal também. Então, eu trabalho bastante com o manequim 42. Depois que eu desenvolvo a modelagem no manequim 42, eu graduo para as medidas da minha cliente. E esse processo de graduação, ele começa quando você vai tirar as medidas da sua cliente. Ou seja, ao tirar as medidas da sua cliente, você vai coletar informações extremamente importantes para você conseguir desenvolver uma modelagem que encaixe no corpo dela e fazer o processo de graduação, que vai finalizar essa modelagem com chave de ouro, e essa modelagem realmente vai servir como uma luva no corpo da sua cliente. Então, é durante a tomada de medidas, a tirada de medidas, que você precisa avaliar diversos pontos. Então, quando você for tirar as medidas da sua cliente, analise o corpo dela. Pode ser que ela tenha um pouco mais de volume na região abdominal,
Ou seja, o volume, provavelmente, na linha de circunferência da cintura vai ser mais na parte da frente do que na parte das costas. No mesmo caso, com relação ao busto. Como eu comentei na aula anterior de modelagem, você pode e deve tirar todas as medidas que você achar necessárias para aplicar aqui na modelagem que você está desenvolvendo. Então, por exemplo, quando você tiver uma cliente que tem muito busto, você vai fazer o quê? Vai tirar a medida de circunferência total, normal, padrão, ou seja, frente e costas, e depois você vai tirar a medida da lateral do busto, passando pela frente até a lateral do busto. Por quê? Quando você for graduar essa modelagem, na parte do busto, você vai trazer mais volume para onde? Na região da frente e não na parte das costas. Agora, quando a gente faz a graduação numa peça inferior, da cintura para baixo, a gente vai priorizar trazer volume mais na parte das costas do que na parte da frente. Mas claro que você precisa analisar e avaliar todo o corpo da sua cliente. Pode ser que ela tenha bastante quadril, mas que ela também tenha um volume maior na região abdominal, da linha do quadril alto para baixo. Então, essas medidas você já precisa analisar quando você for tirar a medida da sua cliente. E com base em todas essas medidas que você tirou da sua cliente, você vai fazer a comparação do tamanho do manequim que você está usando versus a medida da tua cliente. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora aqui comigo. Então, o processo de graduação, ele vai ser sempre priorizando as medidas da sua cliente. Se você trabalha com o processo e uma tabela padrão, você vai analisar conforme e vai fazer o processo de graduação conforme as tuas medidas na tabela padrão da sua marca. Eu recomendo muito que você desenvolva uma tabela padrão própria da sua marca. Você vai analisar todas as suas clientes, vai analisar todas essas medidas e vai tentar encaixar essas clientes dentro de uma tabela padrão. Daqui a pouco, o seu nicho, o seu público, ele tem uma medida diferente do 42 exato, mas que você consegue colocar dentro do time do tamanho 42. Você consegue compreender isso, identificar isso? Você pode sim fazer uma tabela de medida padrão para a sua marca. Não precisa necessariamente usar a tabela de medida padrão da ABNT. Eles fizeram, pense comigo, eles fizeram uma tabela que vai pegar todas as mulheres do Brasil inteiro, de norte a sul. Então, é um número muito grande. Talvez na sua região você tenha clientes que elas são um pouco mais cheinhas, não chega a ser plus size, mas elas têm corpo, digamos assim. Eu tenho corpo. Eu tenho uma cintura, eu tenho um quadril, eu tenho coxa, então eu tenho um corpo. Eu gosto de falar assim, só para não falar outra coisa, tá? Porque as minhas medidas, elas não batem exatamente conforme a tabela padrão brasileira. Então, se eu for avaliar, muitas vezes, em algumas marcas, eu compro um tamanho maior, porque essa marca tem uma tabela de medidas diferente da padrão da ABNT. Então, o processo de graduação é tu analisar as medidas do seu manequim e analisar as medidas da sua cliente, ok? A partir de agora, a gente vai fazer esse processo de graduação e se você quer entender mais sobre esse mundo de graduação, você precisa estar dentro do método Graduê, que lá eu te explico como desenvolver tanto a graduação de uma forma descomplicada para a tabela de medida padrão, mas o principal é que eu explico com relação à tabela sob medida. E é quando eu explico o sob medida que você realmente entende por que você precisa aumentar naquela região daquela forma. Porque vamos pensar comigo, uma tabela de medida padrão, do 38 para o 40, ele aumenta de 0,5 centímetros a 1 centímetro. E é basicamente em todas as medidas isso. Se você for fazer a avaliação, é exatamente isso. 1 a 2 centímetros de diferença. Mas é sempre a mesma coisa. Com relação às minhas medidas, você vai ver que é uma diferença muito grande. Vou trazer aqui rapidinho, só para vocês conseguirem entender. Na medida de circunferência do busto do tamanho 42, para mim, eu preciso fazer um aumento de 5 centímetros.
Com relação ao tórax, 10 centímetros. Com relação à cintura, 7 centímetros. Então, não é uma medida padrão. Se eu fosse um corpo padrão, 44, 46, 48, eu iria fazer o quê? Aumentar 4 centímetros no busto, 4 centímetros no tórax, 4 centímetros na cintura. Só que eu tenho essa variação, porque o meu corpo não é exatamente seguindo as medidas de uma tabela de medida padrão, ok? E é isso que vocês precisam analisar. E quando a gente faz essa graduação de uma forma diferente, onde eu tenho uma medida de 5, depois eu tenho que aumentar 10, depois eu tenho que aumentar 7, você vai começar a entender o porquê você precisa fazer isso. E é isso que eu preciso que você entenda. Então, vamos agora começar a desenvolver a graduação, tanto para o lado direito quanto para o lado do forro dessa peça que nós estamos desenvolvendo. Para iniciar o processo de graduação, aqui eu tenho primeiro todos os moldes da parte da frente. E é justamente em quantos recortes nós temos que a gente precisa avaliar para fazer a graduação da forma correta. Só que antes de fazer isso, eu quero mostrar para vocês qual que é a diferença com relação às minhas medidas para as medidas do manequim 42 padrão. O manequim 42, ele tem 94 centímetros de busto, eu tenho 99. Ele tem 76 centímetros, eu tenho 86. Ele tem 72 centímetros de cintura e eu 79. De quadril alto, ele tem 89 centímetros e eu tenho 93. Com relação ao quadril, que não entra aqui na nossa modelagem, mas eu trouxe igual, ele tem 103 centímetros e eu 113. Com relação a entrecavas, ele tem 31, eu tenho 36. E com relação ao costado, nós temos a mesma medida. Com essas informações, eu consigo avaliar quais que são os centímetros que eu preciso colocar na minha modelagem, de forma total. Então, aqui na relação do busto, eu preciso colocar mais 5 centímetros, no tórax 10 centímetros, na cintura 7, quadril alto 4, quadril 10, entrecavas 5 centímetros e costado eu não preciso aumentar nada. E como que eu fiz esse cálculo? 99 menos 94, 5 centímetros. 86 menos 76, 10 centímetros. Então, eu preciso aumentar 5 centímetros na minha modelagem do tamanho 42, que tem 94 centímetros, para transformar em uma modelagem que sirva um busto que tenha circunferência de 99 centímetros. É dessa forma que eu fiz esse cálculo e trouxe essas medidas. E é dessa forma que você vai fazer com absolutamente todas as clientes, ok? Agora, sim, com essas informações aqui, a gente vai verificar qual que vai ser a medida que eu realmente vou colocar na modelagem, ok? E o que que a gente precisa pensar aqui? Eu preciso diluir esses 5 centímetros em toda a circunferência do meu busto. 10 centímetros em toda a circunferência do tórax. E a gente vai levar em consideração quantos moldes a gente tem. Como aqui a gente precisa fazer um aumento pequeno com relação ao busto, parece que é bastante, mas é pequeno, ok? Eu vou trabalhar da seguinte forma, e esse mesmo passo a passo eu vou fazer a graduação da parte do forro, que é uma modelagem, vou mostrar para vocês, que na parte frontal tem apenas 2 moldes, mas a gente vai usar a mesma lógica. Isso porque eu só preciso fazer o aumento de 5 centímetros na linha do busto, ok? Se eu preciso, vamos pensar comigo, se eu preciso fazer o aumento de 10 centímetros na linha do busto, ou daqui a pouco eu preciso fazer um aumento de 15 centímetros, eu já vou usar uma lógica e uma distribuição das medidas de forma diferente. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o ajuste apenas na lateral. Esses outros moldes aqui eu desconsidero. Eu vou fazer o aumento, a graduação, apenas nesta lateral, ou seja, no molde 4. Eu vou fazer esse aumento no molde 4
E eu vou fazer o aumento no molde 5 para a parte das costas. Eu não vou levar em consideração os outros moldes. Eu vou fazer apenas nessa lateral aqui. Com essa informação, o que a gente vai somar? Eu vou fazer o aumento no molde 4. Uma parte, molde 5, duas partes. Só que aqui a gente tem a modelagem apenas em uma lateral, do meu corpo e do manequim. Lembra quando a gente fez a modelagem lá no manequim? Eu destaquei o molde apenas em uma lateral. Agora a gente tem que somar o molde da outra lateral, ou seja, do lado esquerdo. 3, 4. Então, eu vou fazer aumento em 4 moldes. Mesmo que aqui na modelagem eu faço só nesses dois, porque a modelagem está apenas em uma lateral. Eu preciso considerar a outra lateral. E isso eu tô fazendo dessa forma porque eu conheço o meu corpo e eu sei que o recorte princesa, quando eu faço a graduação dessa forma, fica perfeito em mim. Ele não fica muito deslocado. Mas vamos voltar para opção de aumento de 12, 15 centímetros na região do busto. Aí eu já vou considerar outros moldes para eu fazer esse aumento. Então, eu posso trazer o aumento lateral das costas, lateral da frente. Pensando em uma modelagem que eu preciso trazer mais 13 ou 15 centímetros com relação à circunferência do busto. O que eu vou fazer? Aumento na lateral das costas, aumento na lateral da frente, e eu posso vir aqui e fazer o aumento na extremidade, nesta região do molde 3. Por que eu considero dessa forma? Aí vem uma questão extremamente estética. Pode ser que você goste, pode ser que você não goste. Quando a gente traz o recorte princesa mais próximo do centro da frente, dá a ilusão de que a minha cliente é mais magra. Agora, se você não quer considerar essa informação e você quer diluir cada vez mais, por quê? Se eu preciso fazer o aumento de 15 centímetros, vamos supor, exemplo, na linha do busto, diferente da medida que eu preciso aumentar para mim, eu faria o aumento nesta região do molde 5, nesta região do molde 4, nesta região do molde 3 e nesta região do molde 2. Assim, a gente tá, querendo ou não, deixando o recorte princesa exatamente no lugar correto do tamanho que eu estou desenvolvendo a graduação. Conseguiu entender? Eu não estou nem jogando o recorte princesa muito para o centro da frente, ou seja, o molde da lateral, ao invés de ficar desse tamanho, ele vai ficar desse tamanho. Aqui eu tô mostrando de uma forma bem grotesca, tá? Bem ampla para vocês conseguirem entender. Do que eu trabalhar com a lateral, que ela vem aqui, e a parte da frente, ela vem aqui. Ela aumenta um pouco mais. Isso fica mais fácil de exemplificar quando a gente trabalha com 2, ok? Aqui vocês vão conseguir entender melhor. Esse molde, ele tá assim. Eu vou fazer o aumento que eu preciso, se eu for fazer o aumento 15 centímetros, posso dividir por 8, porque daí eu pego costas, lateral frente, lateral aqui do recorte princesa e o centro da frente. 4. Como essa minha modelagem é apenas em uma lateral, eu vou fazer a distribuição desses 15 centímetros em 8 moldes. Ou seja, quando você conta na sua modelagem e ela foi feita apenas em uma lateral, você duplica. 4 moldes para 8, 2 moldes para 4. Então, eu uso a multiplicação, ok? Eu acredito que seja mais fácil de vocês entenderem assim. Lado direito, eu vou aumentar costas, extremidade da lateral frente, extremidade recorte princesa e recorte princesa frente. Lateral direita em 4, lateral esquerda 4, totalizando 8 moldes que eu vou fazer o aumento, ok? E se eu não quero fazer esse aumento nessa região, eu acabo, ao invés de aumentar isto, eu acabo aumentando isto. Ou seja, esse meu molde, ele vai ficar parado, estagnado, no mesmo lugar. E esse molde aqui que vai ampliar mais, ok?
Espero não ter confundido vocês, mas qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Mas como aqui, para mim, eu preciso fazer, e outro ponto que eu não trouxe, né? Se eu preciso fazer o aumento de 15 centímetros, eu distribuo em 8 moldes, eu vou fazer o aumento de 1,8 centímetros. Como aqui eu vou fazer o aumento de 5 centímetros e eu vou considerar só as duas extremidades do molde 4 e 5, eu vou dividir esses 5 centímetros por 4. Então, dessa forma, eu posso dividir por 4 todas as medidas. Se você quiser fazer de forma diferente, você pode. O busto a gente divide por 4, cintura e tórax a gente pode dividir por 6, ao invés de aumentar aqui e aqui, eu posso aumentar aqui, aqui e aqui. Eu acho que na realidade eu posso até fazer dessa forma, fazer por 4 o busto. Então, se eu divido 5 por 4, eu vou precisar fazer um aumento de 1,25 nesta região do molde. Agora, se eu faço os 10 centímetros dividido por 6, 1, 2, 3, a gente vai precisar fazer um aumento de 10 dividido por 6, eu faço um aumento de 1,6. Mas se eu divido 10 por 4, eu preciso fazer o aumento de 2,5. Então, é um aumento maior. 1,25 para 2,5, logo aqui abaixo. Então, a gente pode fazer tórax e cintura dividido por 6. Então, 10 dividido por 6, 1,6. 7 dividido por 6, 1,16. E esse 16 a gente pode arredondar, tá? 1,15 ou 1,2. Aqui, a diferença vai ser pouquinha. E depois você pode considerar um leve ajuste na linha da cintura, caso tu não coloque 1,16, ok? Com relação ao quadril alto, eu vou fazer dividido por 4. Quando eu for fazer a graduação aqui, eu vou trazer o aumento nessa região e aqui eu vou finalizar em 0. E nessa outra extremidade, eu vou fazer o aumento de 1 centímetro. Para você conseguir fazer dessa forma, você precisa realmente entender isso que eu estou te explicando. Se não, você pode fazer todos eles dividido por 4 e trazer o aumento só aqui na lateral. Esse molde e esse molde, ele vai ficar com um desenho um pouco diferente, tá? Eu vou fazer os dois aqui para vocês conseguirem visualizar. Um com a caneta vermelha e outro com a caneta verde, que eu acho que vai ficar fácil de vocês entenderem. Com relação ao quadril aqui, eu não preciso fazer o aumento, tá? Então, eu vou desconsiderar, porque senão daqui a pouco vocês vão se confundir. Agora, com relação a entrecavas, eu posso fazer o jogo. Eu posso fazer o aumento todo dela nessa região. Só que se eu faço o aumento dela todo nessa região, eu não vou dividir por 4. Eu vou dividir por 2. Por quê? Eu estou fazendo o aumento só nessa lateral do molde. Então, a entrecavas é só no molde da frente, na parte da frente. Então, é uma lateral e a outra lateral. Lateral direita, lateral esquerda. 2 moldes. Agora, se eu quero dividir por 4 e distribuir esse aumento de 5 centímetros, eu posso fazer o aumento aqui e eu posso fazer o aumento no 3, ou inclusive fazer aqui e aqui. Fica a critério de vocês. O que eu acho interessante é, como a gente tem um aumento de 1,25 na linha do busto, e se a gente divide, que é a mesma medida que eu preciso trazer, por 4, aqui é como se eu estivesse movendo essa curvatura da cava a 1,25. Se eu faço 2,25, a minha cava aqui vai ficar um pouco mais fechada, o que eu gosto muito. Sabe por quê? Porque é nessa região que fica o gordinho do braço. Então, sempre quando eu vou fazer a graduação na parte da entrecavas, eu geralmente divido por 2. Então, aqui eu vou fazer dividido por 2. Vou fazer o aumento de 2,5, ok? Depois você vai visualizar como que eu vou fazer o ponto de início da cava que eu não movimento. Perfeito? Agora, se eu faço toda a graduação dividido por 4, busto, continua a mesma coisa. No tórax, eu tenho que fazer o aumento de 2,5, 10 dividido por 4, 2,5. Cintura, 1,75. Quadril alto, 1 centímetro. Então, a única coisa que mudou foi essa parte.
Agora, vocês vão começar a entender por que eu dividi por 4, por que eu dividi por 6. Só que lembrem que aqui eu tô trabalhando apenas com uma lateral de toda a modelagem, ok? Eu vou desconsiderar, deixar aqui pro lado esses dois moldes, porque eu não vou fazer aumento neles. E, inclusive, eu posso desconsiderar o 3 aqui, que eu também não vou fazer aumento. Eu vou fazer aumento também na extremidade do molde 4, certo? Então, vamos começar o processo de graduação. Primeiro, eu vou trazer com relação ao aumento que a gente vai fazer 4 e dividido por 6, ok? Preciso fazer um aumento de 1,25. Venho aqui na linha do busto, por isso que a gente faz a marcação básica, e faço o aumento de 1,25. Na região do tórax, eu preciso lembrar que eu dividi por 6. Então, é 1,6 aqui, 1,6 aqui. Com relação à cintura, eu vou fazer 1,16. 1,15 e 1,15. 1,6 e 1,15, ok? Não é 1,6 e 1,5. 1,6 e 1,16 ou 1,15, certo? E esse mesmo processo eu vou fazer nessa outra extremidade. Então, 1,25, 1,6, 1,15. E na linha do quadril, nesta extremidade, eu vou fazer 1 centímetro. E nesta outra extremidade, no molde da frente, 1 centímetro. Agora que eu já tenho todas essas marcações, o que eu vou fazer? Ligar esses pontos. Venho aqui, você pode tanto trabalhar com a régua, e aqui no ponto de início da cava, eu sempre gosto de trazer a mesma medida que eu aumentei no busto pra cá, ok? Então, eu fiz o aumento de 1,25, 1,25. Agora, eu posso ligar os pontos. Só que tente ligar os pontos sempre levando em consideração a curvatura do molde. Por exemplo, se eu trago uma linha reta aqui, ele fica dessa forma. Eu quero seguir a mesma curvatura que existe aqui no meu molde. Então, no meu molde, existe uma curvatura assim. Eu posso vir aqui e fazer o aumento baseado na curvatura. Então, querendo ou não, eu tiro alguns milímetros nessa região. Quando eu for costurar essa peça, ela vai dar essa acinturada. Então, ela vai acinturar e depois ela vai abrir. Isso é bem importante. Aqui, no ponto de início da cava, a gente finaliza em 0. E aqui embaixo, a gente também pode finalizar. Porque a minha altura não é diferente do 42. Eu só tenho diferença com relação à circunferência. Ou seja, eu sou um pouquinho mais gorda que o 42, tá? Mas com relação à altura, eu tenho as mesmas medidas. Agora, seguindo essa lateral, a gente vai ligar os pontos. Vou fazer em linha reta aqui, mas depois eu já consigo ajustar. Esse meu molde vem até aqui por causa da nossa conferência. E aqui eu posso trazer uma leve curvatura. Ponto de início da cava, eu finalizo em 0. Agora, aqui nessa relação, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso fazer esse aumento. E aqui embaixo eu preciso finalizar em 0 no quadril alto. Finalizo em 0. E aqui no busto, eu supostamente não posso trazer nenhuma medida. Então, eu venho aqui, vou trazer um leve aumento, mas não vai dar muita diferença. Se você quiser vir aqui e compensar, ver qual a medida que você aumentou, olha, deu 0,5 a mais, posso vir e tirar aqui, só que daí eu tiro só daqui. Eu não tiro desse outro molde, eu tiro só desse. Por isso que quando eu faço a graduação e dá esses leves aumentos, eu desconsidero, tá? Mas se você quiser fazer exatamente igual, você pode. Porque aqui, querendo ou não, pode constar um pouco da folga de vestibilidade. Não, o modelo não vai ficar grande, tá? Ele só vai ficar um pouco mais longe do corpo, não muito, mas visualmente não vai atrapalhar, certo? Como eu preciso fazer o aumento na linha da entrecavas de 2,5, eu vou vir aqui e vou acrescentar 2,5 centímetros. Aqui no meu algodão cru, vai faltar um pouquinho de algodão cru aqui, mas não tem problema. Agora, com esse aumento de 2,5 centímetros, o que eu vou fazer? Eu preciso sempre na região da cava finalizar em 0 no ponto de início da cava.
Então, eu vou fazer o aumento desta forma. E como eu trouxe um aumento bem grande nessa região, eu tenho a plena convicção de que esta região aqui vai esconder o gordinho do meu braço. Se você quiser fazer com relação aqui a parte da entrecavas, dividir por 4 e trazer 1,25, você pode aumentar 1,25 aqui e 1,25 aqui. E quando você trouxer o aumento, ele vai ficar dessa forma. Eu prefiro sempre trazer o aumento da entrecavas nessa região, justamente porque é nesta região aqui que a gente tem aquela questão que eu gosto de esconder, que é o gordinho do braço, ok? Mas você pode distribuir essa medida que a gente precisa aumentar. Então, com relação a esta questão que eu mostrei, a diluir em 4 centímetros e em 6 na linha do tórax e da cintura, eu já finalizei a graduação. Ela está dessa forma. Agora eu quero mostrar para vocês como eu faria se eu dividisse toda essa medida que eu preciso aumentar por 4, por completo. Eu faria o aumento de 1,25 na linha do busto, 1,25, então eu sigo o mesmo desenho, 2,5 na região do tórax, então aqui eu trago 2,5. Na região da cintura, 1,75. 1,75. E no quadril, eu iria finalizar em 0. Então, esse aumento, esta graduação, da forma que a gente iria fazer, ficaria desta forma, ok? Fica um aumento bem diferente, justamente porque eu tô trazendo mais volume nessa região. Por isso que você sempre precisa avaliar com base no molde que você fez. Se eu trago todo esse aumento dividido por 4 aqui e não trago nenhum aumento nessa região, o meu molde vai ficar dessa forma. É claro que ele segue exatamente essa linha, se a gente for avaliar, medindo daqui até aqui, aqui até aqui, a gente vê que tem uma medida semelhante, mas a gente também pode fazer essa distribuição da forma que eu mostrei aqui. Querendo ou não, a gente traz esse molde um pouco mais reto nesta extremidade e levemente mais reto na outra extremidade, óbvio que aumentando. E aqui eu faria da mesma forma, 1,25, 2,5 e 1,75. Finalizaria em 0. Já nesta parte, eu já iria trabalhar de uma forma um pouco diferente. Então, aqui, eu iria, querendo ou não, acabar excluindo muito essa curvatura do molde, certo? E aqui eu iria finalizar em 0 também. Então, daí a gente traz essa leve curvatura para encaixar ali. Então, quando você for fazer a graduação de uma peça, você precisa tanto avaliar quantos recortes você tem nessa peça, onde você pode fazer esse aumento, como você pode avaliar qual que é a medida de aumento que você precisa fazer. E fazer essa distribuição de uma forma que traga essa modelagem não com uma curvatura tão saliente como esta aqui. Então, sempre que você for desenvolver a graduação, avalie qual que é a medida do seu manequim, qual que é a medida da pessoa que você precisa trazer e quantos moldes você tem para conseguir diluir todas essas medidas. Aqui a gente tem o aumento exato. Quando eu for cortar essa peça, depois no tecido final, eu vou desenvolver essa modelagem, costurar ela em algodão cru, só a parte do busto para vocês conseguirem compreender. Quando eu for fazer essa costura, eu vou conseguir deixar essa peça exatamente no momento que eu precisava. Ou seja, ela vai servir exatamente nessas medidas aqui, porque eu segui essas medidas. Quando a gente faz a graduação para uma tabela de medida padrão, a gente sabe que o aumento é padrão. A medida do busto para o tórax de aumento para a cintura, quadril alto, quadril, vai ser sempre a mesma coisa. Então, se é de 2 centímetros de um número ao outro, vai ser 2 no busto, 2 no tórax, 2 na cintura, 2 no quadril alto, 2 no quadril. E quando você aprende apenas a parte de graduação padrão, você realmente não entende por que você vai fazer a graduação daquela forma. E aqui eu trouxe uma explicação muito breve para vocês. Dentro do método Graduê, eu te ensino a fazer a graduação de diversos modelos.
Então, você vai realmente conseguir entender como fazer a graduação. Porque, dependendo do modelo, a graduação é feita de uma forma diferente, como eu mostrei aqui para vocês. Agora, eu vou fazer a mesma graduação aqui na parte do forro. Por quê? Se eu fiz a graduação no lado direito, eu preciso fazer no forro também. E aqui no forro, a gente tem uma quantidade de moldes muito menor. Então, se eu quero fazer desta mesma forma que eu fiz aqui, 1,25, 1,6, 1,16 e 1 centímetro, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar nesta região e nessa região. E é isso que a gente vai fazer. Se eu quiser fazer dividido por 4, eu aumento apenas nas laterais. Mas eu quero fazer baseado exatamente conforme eu vou cortar e costurar o lado direito, ou seja, o lado do corset onde tem vários recortes. Por isso, eu vou fazer o aumento de 1,25 na região do busto, 1,25 na região do busto, 1,6 no tórax, 1,16 na cintura, centímetro no quadril alto. Aqui, nessa lateral, 1 centímetro, 1,16, 1,6 no tórax e 1,25. E agora, neste outro molde, eu vou fazer os aumentos que eu preciso, no tórax e na cintura. Então, 1,6 e 1,16, finalizando em 0. Então, aqui, a nossa graduação vai ser feita de uma forma diferente. Finalizo em 0 no busto, vou seguindo sempre a curvatura do meu molde. E aqui eu também finalizo em 0. Então, diferente do molde 4, que é onde eu fiz todo o processo de graduação, da parte do corset, este fica dessa forma. E a medida que eu tô aumentando é exatamente igual. Só que como a minha modelagem tem menos recortes, eu não tenho tanto espaço para fazer essa graduação, eu vou diluir na quantidade e aplicar esse aumento nos moldes que eu tenho. Então, finalizo aqui. Aqui vou finalizar também, unindo esses pontos. Aqui, essa nossa modelagem, ela já fica um pouco mais reta. A gente já consegue ver essa diferença. Também, essa relação do molde ficar mais curvo é devido ao nosso recorte, mas também é devido como eu posicionei o molde. Então, aqui eu finalizo em 0. E aqui, na entrecavas, eu preciso fazer o mesmo aumento de 2,25. 1, 2, meio. E aqui você pode trabalhar da seguinte forma, olha. Como nessa parte a gente tem uma curvatura, eu posso trazer exatamente o mesmo desenho. Então, eu posso pegar esse molde, vou posicionar ele aqui e trago o mesmo desenho. E aqui é bem importante, lado direito, lado do forro, eles vão se encaixar, não vai dar desencontro. Eu posicionei os alfinetes aqui exatamente no desenho para mostrar para vocês que ele está posicionado exatamente no desenho do forro. Então, isso a gente sempre precisa cuidar. Se você tem um aumento que ele tem curvatura, como esse aqui, e você quer comparar frente, lado do forro, lado direito, você pode trabalhar desta forma, ok? E quando eu for também aqui, olha, costurar essa peça, vai vir e encaixar exatamente no mesmo molde. Posso até trazer daqui a pouco o molde 3 aqui pra gente fazer essa comparação. Eu sei quem vai encaixar, mas eu queria mostrar pra vocês que a gente consegue fazer a graduação de forma mais assertiva e também trabalhar cuidando as medidas exatas da minha cliente. Então, quando você entende realmente como o processo de graduação funciona, você não precisa ter um time de manequim. Você não precisa ter todas as numerações. Você tendo esse entendimento e também entendendo realmente onde você precisa fazer o aumento, você consegue desenvolver qualquer peça e graduar essa peça para as medidas que você desejar. Seja para a tabela de medida padrão, você vai usar esse meu mesmo método que eu te expliquei. Tanto que lá no Graduê, eu tenho aula, em cada modelo a gente faz a graduação para a tabela de medida padrão e depois para o sob medida.
Eu acredito fortemente que o sob medida, ele faz com que tu realmente entenda por que tu tá aumentando aqui e não simplesmente aumentar na lateral. Porque quando a gente só precisa aumentar 0,5 no busto, 0,5 no tórax, 0,5 na cintura, 0,5 no quadril alto, é muito fácil você sempre jogar para a lateral. Mas quando você precisa fazer um aumento de 2,5, um aumento de 5, um aumento de 10, um aumento de 7, não é padrão. E quando a gente trabalha com sob medida, a gente precisa entender de fato como fazer a graduação de forma correta, de forma mais ágil, para que quando a gente for provar na nossa cliente a primeira vez, a peça ficar perfeita nela. Eu explico sempre que o processo de graduação é extremamente importante, tanto quanto a técnica de mulagem. Porque você tendo apenas um manequim, você consegue fazer a graduação de todas as peças que você for criar através da técnica de mulagem. E não, você não precisa ter um time de manequim. Não, você não precisa investir em todas as numerações de manequim. Eu sei que é teu sonho, é meu sonho também. Mas eu quero explicar para vocês e mostrar que o método Graduê é um método que vai fazer com que você possa sim trabalhar com a técnica de mulagem sem precisar ficar forrando todo o manequim ou comprando todas as numerações. Porque quando a gente trabalha com sob medida, a nossa cliente não tem as medidas exatas padrão. Então, se você tem um manequim 46, pode ser que a tua cliente seja busto 46, cintura 48 e quadril alto 52. As medidas do corpo brasileiro é muito diferente. Existe uma variação muito grande. Por isso que o método Graduê está aqui justamente para fazer com que você se sinta mais segurança, sinta mais confiança e autonomia para desenvolver todas as peças que você imaginar. Eu vou deixar o link do Graduê aqui embaixo e você pode se inscrever agora mesmo, porque as vagas estão abertas. Eu te vejo dentro do Graduê e agora eu vou costurar essa peça e provar no meu corpo para mostrar para vocês que essa graduação que a gente fez encaixa perfeitamente nas minhas medidas. E a modelagem graduada para as minhas medidas ficou dessa forma. Aqui eu simplesmente costurei o algodão cru. Eu não coloquei nada de barbatana, então por isso que fica essas leves folgas entre uma parte e a outra. Quando a gente coloca a barbatana, fica tudo lisinho. Então por isso que o modelo super ajustado, a estrutura dele requer barbatana, porque senão ele não vai ficar lisinho da forma que a gente quer. E outro ponto é que eu costurei uma das mangas e a outra eu deixei sem, para vocês verem justamente essa questão do gordinho do braço. Quando a gente faz a graduação usando a medida da entrecavas, a gente esconde aquele ponto também. E é dessa forma que nós desenvolvemos uma graduação sob medida da parte do busto. Como eu comentei anteriormente, se você quer se aprofundar muito mais com relação a essa parte de graduação, principalmente na questão do sob medida, eu te vejo dentro do método Graduê. Lá você vai entender de fato como fazer a graduação de diversas modelagens. Dependendo da modelagem que você estiver desenvolvendo, o método de graduação, ele precisa ser feito de uma forma um pouco diferente. Mas você entendendo de fato como que essa parte de graduação funciona, você consegue aplicar o método Graduê para absolutamente todas as peças que você for desenvolver. Aqui no ateliê eu desenvolvo tanto peças sob medida, moda festa, casual e ainda aquelas peças mais audaciosas, da forma que eu gosto de chamar, que elas são bem diferentes do que a gente costuma ver por aí. E eu só faço e crio essas peças da forma que eu crio, porque eu tenho uma técnica de modelagem ao meu lado que me permite criar a peça que eu imaginar. Ela me dá autonomia, confiança e segurança para eu desenvolver absolutamente toda a peça que eu quiser desenvolver. Ou seja, a minha criatividade, ela fica mais livre, ela acaba ficando mais ampla. Eu não preciso ficar dentro de uma caixinha, porque é só aquele tipo de peça que eu sei fazer a modelagem, é só aquele tipo de peça que eu sei fazer o processo de graduação. Então, tendo uma modelagem que me permite tirar do papel todas as minhas criações e um método de graduação que me permite fazer com que essa criação audaciosa sirva no meu corpo, sob medida, para as minhas medidas, tanto para mim quanto para as minhas clientes, faz com que eu tenha essa facilidade e essa confiança de dizer para minha cliente que tudo que ela imaginar eu consigo desenvolver, com 100% de certeza.
E é isso que eu quero para você. Então, se você quer se aprofundar muito mais dentro do método de graduação, eu te vejo dentro do Graduê.